Estamos começando o nosso programa Câmara Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre saúde pública. Está aqui ao meu lado o Fabiano, que é do Grupo de Vetores e tem realizado um trabalho impecável na cidade em várias frentes. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a dengue. Fiquem atentos a este programa, pois nós traremos muitas informações importantes para você. Fabiano, seja bem-vindo aos estúdios da TV Câmara, mais uma vez fazendo esse trabalho de informação para a população. Nesse momento em que nós estamos chegando no final do ano, é muito calor, algumas pancadas de chuva e com isso voltam-se a falar com mais ênfase sobre a dengue. Então seja bem-vindo, eu gostaria que você falasse sobre esse panorama neste momento. Como está o panorama na cidade de Lins sobre a dengue? Patrícia, mais uma vez agradeço a oportunidade de falar para o seu público, para o público aqui da TV Câmara. Realmente é um momento muito oportuno para a gente frisar, para a gente lembrar a problemática da dengue, visto que nesse último ano, nesse último período epidemiológico, aí nós tivemos uma crescente no número de casos também com sintomas mais graves, casos com sintomas que levaram à internação e até mesmo algumas situações aí que para nós é muito penosa. Imagina só para a família dessas pessoas que foram vidas também perdidas aí em decorrência da dengue. A Prefeitura, através do trabalho da equipe de vetores, saiu à frente, uma referência aí para toda a região, sobre esse novo modelo de trabalho de prevenção da dengue. Com as armadilhas, pôde-se antecipar esse cuidado. Como está isso depois de 4, 5 meses de trabalho? Realmente, foi bem lembrado essa questão do nosso trabalho das armadilhas. Como você mesmo falou, foi uma iniciativa dentro da nossa própria equipe, nossos agentes, eles têm uma liberdade em relação a fazermos aí as tempestades de ideia e vão surgindo aí algumas situações que são coletados os dados e as informações no dia a dia de trabalho. Essas armadilhas elas já têm trazido um resultado muito favorável para o nosso trabalho, uma vez que desde julho nós já tivemos aí 31 armadilhas, das 90, 31 armadilhas foram positivadas, ou seja, nós encontramos a larva do Aedes aegypti e isso direcionou o nosso trabalho, norteou a nossa equipe para agir em locais nas proximidades dessa armadilha. Então, dentro desse contexto, dentro dessa situação, nós realizamos aí 17.600 visitas norteadas pelo trabalho da armadilha. E dessas 17.600 visitas, nós eliminamos 833 criadores, ou seja, eram 833 focos de larvas do Aedes aegypti que poderiam aí se tornar alados e transmissores, aí, transportadores aí de doença. Fabiano, e se fosse no modelo antigo? Essas larvas que já foram conseguidas ser coletadas pela armadilha antecipadamente, isso significa que agora já iam estourar os números de casos? Olha, muito provavelmente. O que acontece? No modelo que é norteado pelo Ministério da Saúde, ele indica que a gente faça uma varredura na cidade como um todo, independente de ter ou não transmissão, porém sem um direcionamento. Quando eu tenho um caso suspeito ou positivo de dengue, aí nós deslocamos a equipe para aquela área de transmissão, ou seja, já está desencadeada a transmissão, e a partir desse momento da transmissão, sim, iniciar o trabalho de redução de criadouros e dentro do fornecimento aí do inseticida por parte do Ministério fazer a desinsetação. Porém, nosso município ele também se resguardou em relação a essa falta de inseticida, a gente tem a aquisição dele, então a gente já... E no foco. E também eu achei muito interessante que tudo isso está alocado com a tecnologia, que também vem ajudado para isso? Isso, sem dúvida alguma. Essa tecnologia, o georreferenciamento que a gente utiliza, ele dá uma visualização melhor, ou seja, a gente tem um mapa da cidade, cartograficamente falando, é o mapa da cidade, com pontos, né, com a localização dessas armadilhas. Então, se eu preciso traçar um raio de ação no entorno dessa armadilha, está bem mais fácil, porque a tecnologia ela ajuda bastante, ela facilita bastante, eu consigo disparar isso também para a equipe online, ou seja, o agente ele não precisa receber o trabalho de campo ali na sala, ele pode receber, eu consigo disparar esse mapa para ele onde ele estiver na cidade. E agora, né, o nosso foco da nossa entrevista, que é a gente falar sobre o soro 3. Foi encontrado na cidade de Votuporanga, eu até vou ler a pauta aqui para que vocês entendam. No estado de São Paulo, tem 4 casos de dengue tipo 3. Esse tipo de dengue que há muitos anos não era circulado no meio das pessoas? Isso, a grande preocupação hoje para o estado de São Paulo principalmente é que esse sorotipo ele não circulava há pelo menos 15 anos. Na nossa cidade
até mais tempo que isso. Então, o que acontece? Você tem 4 sorotipos de dengue. Você teve dengue 1, por exemplo, você está imune a ele, o 2 imune a ele. Então, o nosso estado ele sempre teve a circulação do 1 e o 2, principalmente na nossa cidade. O ano passado, por exemplo, foi o dengue 2. Então, as pessoas estão imunes a ele. Circulando um sorotipo que há muito tempo estava adormecido, ele estava sem circulação, estava silencioso, muitas pessoas não estão imunes a esse sorotipo. Então, você potencializa a chance aí de termos uma epidemia em grande escala. Uma comparação em números, se nós tivermos aí de dengue 2, 5 mil notificações, você pegar aí o sorotipo 3 pela baixa imunidade da população, você teria 30, talvez 40 mil pessoas notificadas por dengue no município, o que torna isso um grande risco. Por quê? Primeiro, porque a capacidade aí dos hospitais, até mesmo das unidades de saúde, é desproporcional um número desse, que é um número a gente nunca chegou nem próximo a isso. Apesar das unidades de saúde estarem todas preparadas aí para hidratação, mas esse número é muito desproporcional. E também a grande preocupação é que, você vai observar também na matéria falando sobre Votuporanga, que desses 4 casos, 3 deles eram com sintomas muito exacerbados, ou seja, eram sintomas muito graves. Além dos sintomas clássicos, lá, febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, esses sintomas clássicos, só que muito mais potencializados. Inclusive, e além sangramento. disso, exatamente, em 3 desses casos, sangramentos nasais e pela urina, o que torna também isso um fator. A população entenda, como você disse, uma vez que a pessoa criou uma imunidade. Então é possível que uma pessoa pegue a dengue mais de uma vez com o mesmo tipo ou não? Não, com o mesmo sorotipo não. Ela pode assim, ser contaminada, ser infectada com dengue de 4 sorotipos diferentes, então ela pode ter dengue 4 vezes em períodos distintos. Isso é possível, sim. E o que a população pode fazer diante dessa situação para colaborar com o trabalho da equipe de vetores? Olha, é até importante a gente frisar, Patrícia, a população ela teve uma mudança comportamental muito importante nesse período. Ela realmente entendeu que todos os esforços possíveis e necessários o poder público veio fazendo. A gente fez a aquisição de equipamentos, aquisição de inseticida, aumentamos o nosso recurso humano de conhecimento público, aí, que nós tivemos um processo seletivo recente, fizemos uma reposição dos funcionários que tinham saído, né, do quadro ausente, e também complementamos aí com mais membros na equipe aí para poder ter uma cobertura e as ações sem interromper. Por exemplo, tinha transmissão, se eu fosse fazer nebulização, eu tinha que interromper a área educativa. Hoje a gente não tem mais essa problemática. Todas as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, independente de termos situação de transmissão ou não, a gente consegue manter essas ações. Em relação à população, é o que a gente sempre fala. Nosso trabalho tem a grande importância, principalmente na divulgação, na tentativa da mudança comportamental. Mas o papel fundamental, a gente sempre frisa isso e vai continuar falando, o papel fundamental é da população, e ela entendeu isso nesse último ano, mesmo que a gente teve uma alta no número de casos, a gente tem percebido a receptividade, o reconhecimento do trabalho. Então você percebe que a população realmente ela entendeu que a gente tem que caminhar junto nesse sentido. E reforçando essa parceria, é um trabalho em conjunto entre o grupo de vetores, a população e toda a comunidade, aquelas pessoas que vão receber a equipe. Quais são os trejeitos e como essa pessoa pode identificar que essa pessoa faz parte da equipe de vocês? Hoje, infelizmente, por essa situação de insegurança do morador em relação a receber uma pessoa estranha ao seu ambiente, ao seu dia a dia, então o que acontece? Nossos servidores, nossos agentes, todos eles estão identificados por crachá, um crachá da Prefeitura Municipal de Lins, aquele padrão da Prefeitura, estão uniformizados, alguns utilizam um colete por preferência, outros somente a camiseta do uniforme, mas estão identificados. Porém, na dúvida, o que a gente fala para o munícipe? Não é pedir para a pessoa me passa o número do telefone, que isso acaba sendo facilmente forjado também, né? Infelizmente, os bandidos aí, eles conseguem manipular essas situações. Então, assim, o telefone do nosso setor, 3523-4222. O morador, ele ligando para o setor, nós temos mapeado onde cada agente se encontra. A gente consegue ter lá georreferenciado em que quarteirão o agente Fabiano está trabalhando. Aí eu tenho lá a numeração, consigo identificar quais as ruas que ele vai circular, e isso
tira qualquer dúvida em relação à veracidade do trabalho ou a suspeita de que não sejam dos nossos agentes de saúde. Existem casos de dengue hoje no município? Nós estamos passando por um período silencioso, a gente pode dar crédito sim ao trabalho proativo, né, realizado em cima do norteamento, aí, desse monitoramento da dengue através das armadilhas, a gente tem realmente que dar crédito a isso, porém também tem que dar crédito à população que tem feito o seu papel. Mas alertar, uma vez por semana, é interessante que o morador ele faça uma vistoria realmente na sua casa, faça uma fiscalização, ele tem que ser o fiscal da sua própria casa e eliminar qualquer recipiente ou material que possa acumular água, porque é o que a gente sempre também tem frisado. Sem criadouro eu não tenho mosquito, sem mosquito eu não tenho transmissão da doença. E diante disso, eu agradeço a sua presença, parabenizo pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Eu agradeço também a toda a população que tem entendido isso. São 10 minutos dedicados a eliminar os criadouros, mas e mesmo assim, aquela pessoa que se sentir contaminada com 1, 2 ou mais sintomas, o que ela deve fazer? O paciente, o morador que se perceber aí alguns dos sintomas clássicos de dengue, que é febre alta, dor de cabeça, dores pelo corpo, é procurar uma das unidades básicas de saúde ou dos postos de saúde da família, que vai ser atendido, é atendimento prioritário, tá? Então, sintomas suspeitos de dengue é atendimento prioritário. A pessoa precisa informar a vigilância ou não? Essa comunicação é feita pela própria unidade que atende? Então, todas as comunicações de doenças de importância epidemiológica, no caso dengue, chikungunya, zika, etc., elas são de comunicação compulsória, ou seja, as unidades de saúde são obrigadas por lei comunicar a vigilância epidemiológica e também os hospitais, tanto público como particular, também eles fazem essa comunicação compulsória. Então, assim, o morador não tem a necessidade de comunicar diretamente o controle de vetores. Fabiane, para a gente terminar, eu deixo esse espaço aberto para você trazer maiores informações e aquilo que você acha importante para a gente reforçar ainda mais esse cuidado de prevenção contra a dengue. É importante salientar que não só o trabalho do controle de vetores, com a intensificação das visitas domiciliares, a realização de palestras, atividades educativas e expositivas, também o Poder Legislativo tem feito a sua parte, está tramitando aqui na Casa de Leis o PLC 19 de 2023, de autoria do vereador Wesley de Madureira, onde essa alteração na redação ela pede que a gente tenha um poder de punição, Sim. que eu acho que seria desnecessário se as pessoas tivessem consciência do risco, né? Mas infelizmente a gente não consegue ter a mudança comportamental de toda a população e a própria população ela cobra essas medidas punitivas. Então esse PLC ele altera a redação em relação a águas estagnadas, né? A gente amplia um pouquinho aí o alcance desse artigo, onde diz que todo e qualquer local que possa servir de criadouro para o mosquito da dengue, ele é cabível aí de notificação, multa e as demais sanções legais. Isso vem fortalecer. É importante que haja uma legislação que ande junto com o trabalho de vocês, pelo bem da própria população. Sem dúvida alguma, em prol aí da saúde da coletividade, infelizmente a gente tem tem que ter algumas medidas punitivas que acabam deixando alguns descontentes, mas infelizmente eu acho que a saúde da comunidade, a saúde da população, ela acaba sendo infinitamente mais importante que o descontentamento de alguns poucos. Fabiano, muito obrigada. É muito importante que você esteja aqui com a gente, trazendo essas informações, atualizando a população sobre o trabalho que vem sendo realizado, que só tem sucesso se todos colaborarem. Eu já deixo aqui o meu convite para você, para voltar aqui um quanto antes para a gente falar sobre um outro assunto muito importante, que também será sobre os escorpiões. Em breve o Fabiano vai estar aqui novamente para a gente reforçar esse trabalho como um todo, visando a saúde da população. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Patrícia, é de extrema importância aí os canais de comunicação diversos aí que a gente tem a oportunidade de participar, porque leva essa informação para a população e faz sempre esse lembrete e traz sempre para a população também a importância do papel dela também na saúde da comunidade. E você, população linense, divulgue, fale sobre o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de vetores.
Através dessas armadilhas, já é possível ver os resultados. E nós somos os multiplicadores dessa informação. Seja o fiscal da sua casa, todos os dias, dedique 10 minutos para ver se tem algum lugar que possa armazenar água. Não precisa ser em grandes quantidades. Pequenas quantidades servem de criadouro do mosquito da dengue. E em qualquer situação de sentir 1, 2 ou mais sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima e se cuide. Este foi mais um programa Câmara Entrevista. Eu agradeço a sua audiência e continue nos acompanhando. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!